Oiê, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Vou esperar as pessoas entrarem. Olha ele. Bom dia, Tairã. Tudo bom com você? Como você está? Oi, Penha, bom dia. Olha aí, já ia falar, gente, a Valéria é sempre uma das primeiras, né? Cadê ela? Então tá aí, bom dia. Sejam todos bem-vindos. Olha aí a outra Valéria, bom dia, bom dia, bom dia. Hoje, lindo, né, gente? Hoje o céu tá azul, porque eu falo que ontem eu acordei e o céu tava cinza, né? Então a gente vai analisando e eu falo que quando o céu tá azul, a gente acaba até ficando mais feliz, né? Não sei, cada região também fica de uma forma. Bom dia, Marisa, bom dia, Sara, bom dia, Vivi, sejam todos muito bem-vindos. Olha aí, a Mara, o pessoal da Atuar Eventos. E o assunto de hoje eu já falei algumas vezes, né? Eu falo que os assuntos vão mudando conforme o tempo, tudo. E eu acho que é muito bacana a gente contar as nossas experiências e fazer essa troca. Bom dia, Ângela, bom dia, Vitória. E esse ano eu percebi que todos os eventos que eu fiz foram micro-weddings. Então, assim, todos os eventos foram abaixo de 40 convidados. Então, a gente sempre fala de muitas definições, né? Então, assim, mini wedding, a priori, são eventos até 100 convidados. Então, assim, ninguém nunca falou que fazer um evento menor era fazer um evento mais barato ou mais fácil. Bom dia, Regina, seja muito bem-vinda. Então, a gente tem que entender essa questão e esse novo momento que a gente está vivendo, né? Eu falo que a gente está há muito tempo já em pandemia. Eu vi alguns locais já realizando eventos grandes e eu sempre falo da realidade que eu estou, né? Eu falo que a gente não consegue falar sobre outras realidades, então a gente sempre tem que falar da realidade onde a gente está inserido. Aqui em São Paulo, capital, tá liberado. Vocês viram, gente? Ó, eu mesma tentei fazer minha sobrancelha, até comentei no grupo, ó, ficou falhado, tá vendo, Valéria? A Valéria vai rir, porque a Valéria tá no grupo que eu falei que eu fui fazer a minha. Agora eu tô ficando incomodada, depois a gente arruma isso. E a gente vai ampliando, né? E eu acabei percebendo que muitas pessoas não sabem, por exemplo, como precificar um evento menor, um evento pequeno, ou como cobrar de um evento às vezes em casa, que é o home wedding, né? Que as pessoas acabam muitas vezes fazendo festas menores. Eu fiz esse final de semana um casamento para 17 convidados mais os noivos, então a gente tinha 19 pessoas. Então, a gente percebe que o formato dos eventos mudaram e eles mudaram para ficar. Eu não acredito que o home wedding ele seja uma tendência que ele vem e vai. Eu acredito que ele veio como uma tendência justamente para ampliar o nosso mercado, para aquelas pessoas que talvez não fossem fazer uma comemoração, não fossem fazer uma festa, fazerem. Não sei se isso faz sentido para vocês. Quero que vocês comentem aqui quem já fez home wedding, se sabe como cobrar, quais são as dúvidas, para a gente começar a interagir sobre isso, que eu acho que é um assunto muito, muito bacana, muito interessante e que está sendo a nossa realidade hoje, né? Então a gente tem que trabalhar com aquilo que a gente consegue. Então, qual que é a minha sugestão, né? Eu sempre falei muito sobre a gente pegar os eventos que já estão em andamento e muitas vezes sugerir para os clientes, muitos clientes adiaram o casamento para 1, 2 anos, e daí, no dia do casamento, eles vão fazer um casamento civil.
E por que a gente não fazer desse civil um home wedding? Colocar uma decoração, levar pro fotógrafo, fazer uma mini celebração. Eu falo que as pessoas que estão se casando agora podem fazer várias festas. E isso é muito legal também. Isso é uma outra tendência, que a gente tem que incentivar as comemorações menores. Eu acho que isso faz muito sentido para muita gente. Olha aí a Quênia. Dia 22/5 vai fazer um para 20 pessoas. No começo serão 300 convidados. O que eu senti, que eu acho que isso é muito bom, a gente entender pontos positivos para a gente vender para os noivos, né? Eu falo que são as ideias que a gente vende que o cliente compra. Então, isso é muito importante. Quando a gente está falando de 20 pessoas, aquelas pessoas realmente se conhecem, aquelas pessoas realmente têm uma energia muito positiva. Então, é um casamento muito unido. É uma celebração de muito amor, de muita troca, de muita risada. Quem tá aí realmente torce pelo casal. Então, isso é muito bacana. E é essa questão. Olha aí o Dantesco. Fez dia 1 de maio para 8 pessoas. Me conta mais sobre isso, Dantesco, que eu acho que isso é muito legal. E daí a Penha chegou num assunto que é muito importante. Eu gosto dessa interação por causa disso, ó. A Penha falou que já fez home wedding e a responsabilidade é muito grande por estarmos trabalhando dentro da residência. Exato! Quando a gente está dentro da residência do cliente, a gente tem que tomar muito cuidado com uma série de fatores. Primeiro, eu sempre gosto de saber se vai ter alguém da casa que vai ficar como suporte. Seja uma funcionária, seja algum familiar, alguém que vai dar um suporte pra gente saber o que a gente pode ou não mexer. Então, o buffet no casamento de sábado, o que ele pediu? Para limparem toda a parte da cozinha, para entregar a bancada lisa. Por quê? Porque daí os itens não se confundem. Porque às vezes pode misturar talher, utensílio, pode misturar copo, pode misturar alguma coisa por as pessoas estarem em casa. Então, a gente tem que ter cuidados que num casamento grande, quando a gente contrata um espaço de eventos e um buffet de eventos, talvez a gente não tivesse essa preocupação, né? Talvez a gente não tivesse a preocupação de, mas será que o garfo é da cliente ou é do buffet? Então, são responsabilidades totalmente diferentes. Eu gosto muito quando a gente consegue utilizar, por exemplo, a área externa da casa, né? Muitas pessoas, quando querem comemorar em casa, acabam fazendo na área externa. Uma coisa também muito importante que a gente tem que entender nessa questão de casa é que eu já fiz festa onde a gente cobriu o gramado da casa. E o que aconteceu? A gente começou a cobertura, a gente começou o tablado na quarta, para o casamento no sábado. Então, ó, ficou quarta, quinta, sexta, sábado. Daí domingo todo mundo descansou, ninguém trabalhou. Começamos a desmontagem na segunda. 6 dias a grama coberta. O que aconteceu? A grama do jardim da cliente morreu, porque ficou 6 dias abafado. Então, tem gente que fala assim, fazer um evento em casa é mais simples, não é? Então, assim, e tem detalhes que muitas vezes pra gente faz diferença e pro cliente nem tanto. Então eu vou até, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui pra exemplificar. O casamento de sábado, quando eu cheguei na casa da cliente, tava tudo ok, né? Ela tinha deixado uma mesa, mas eu falei, e as cadeiras? Ela falou pra mim, Maíra, esses são os banquinhos pra gente sentar. Pensa na minha cara, eu tipo, oi? E daí ela tinha colocado, ela achou que, como era a área que ela faz churrasco, ela sempre utiliza banquinho, pra ela tava tudo ok. E ela falou, Maíra, é os banquinhos. E quando a gente conversou o tempo inteiro, eu acabei achando que tinha as cadeiras, né? E eram banquinhos, pensa na minha cara. Isso era o quê? 7h20 da manhã de sábado. E daí eu já tinha um contato de uma assessora que era da região onde eu tava, porque eu não estava em São Paulo, capital, eu tava no interior. E daí ela me indicou um fornecedor que me entregou as cadeiras. E daí a gente conseguiu fazer essa montagem. Então, não é porque a gente tá na casa do cliente,
que a gente muitas vezes entende que ele tinha mesa, mas ele sempre usou a mesa com banquinho. Mas ele nunca tinha casado na casa dele. E quem tem a visão de casamento somos nós. Não somos o cliente, né? Não é o cliente que tem essa visão muitas vezes. Então, às vezes a gente fala assim, a gente tem essa questão, tudo bem, não tem problema. Agora, você concorda que as cadeiras valorizaram muito mais do que se a gente fosse usar a questão do banquinho? Outro ponto que a gente tem que pensar muito quando a gente está em evento na casa do cliente. Quantos banheiros a gente vai ter disponível? Porque uma coisa é um lavabo, outra coisa é o dinheiro. Falando do dinheiro, pensei, uma coisa é o lavabo, outra coisa é o banheiro dentro do quarto. Não, Lili, jamais. Na verdade, eu nem perguntei para cliente. Eu simplesmente contratei e depois ela acertou. O valor das cadeiras ficou um valor tão barato, tão barato, tão barato, que não ia fazer diferença. Vou te dar um exemplo real, tá? Pra gente contextualizar. As cadeiras, eu aluguei 14 cadeiras. E saiu R$70. Só de docinho, só de bolo e bem casado, a gente já tinha gastado R$1.000 para 19 pessoas. Então, se for analisar, R$70 não ia fazer diferença para cliente, né? Que já tinha gastado mais de R$1.000 em docinho. R$70 para todo mundo sentar confortável. E é uma questão muito interessante isso. Esse tipo de pergunta, né? Será que o cliente se importaria? Não, o cliente achou bem legal a questão da ideia, da mudança. Eu resolvi o problema e, depois a gente acerta. E é isso. Olha aí, você entendeu? O gasto realmente valeu a pena. Por quê? Porque o cliente não tinha essa visão. Mas nós, como organizadores de eventos, temos. E o que aconteceu? Como era um mini wedding e a gente está em um momento de pandemia, a cliente ela só tinha feito vídeos comigo. Eu não fiz uma visita técnica presencial, até por isso que no dia eu cheguei cedo. Porque ela falou, não, Maíra, tá tudo tranquilo. E ela tinha o quê? Ela tinha 8 cadeiras, mas era da mesa de jantar dela interna. E daí assim, eram mais pessoas do que 8, então não ia compensar a gente tirar a mesa de um lugar e passar para outro. Então, são detalhes que a gente tem que ver como que a gente vai conversar e resolver. Mas isso é muito interessante a gente entender. O cliente, ele quer ou não mais gastos? Ele autoriza ou não mais isso? O que a gente consegue ou não fazer? Quais são os problemas muitas vezes? Então, a gente tem que saber se é gasto ou se é investimento e se a gente vai ter esse respaldo. Por que eu tô dizendo isso, né? Sim, o resultado foi outro. A cliente ficou super feliz com essa troca. Na verdade, eu nem contei pra cliente. Quando eu vi que era banquinho, eu encontrei com a cliente 7h18. Eu cheguei lá 7h18 da manhã, porque a cliente ia pro dia da noiva se arrumar e ela queria me deixar com a funcionária dela pra eu receber toda a montagem e os fornecedores iam começar a chegar a partir das 8 da manhã. Tomamos café e tal. Quando eu vi aquilo, ok. Mandei mensagem pra uma assessora, que é a Domênica, hoje ela não tá aqui ainda. E daí ela me passou 2 fornecedores, eu mandei mensagem, graças a Deus, 8h15, um dos fornecedores já tinha respondido. E antes das 10, ela já estava lá. E daí, ok, eu pedi a cadeira, mudei e tranquilo. E o que aconteceu, né? A filha viu as cadeiras. E quando a filha chegou no salão do dia da noiva, ela falou, mãe, a Maíra trocou os banquinhos pela cadeira, ficou incrível. E falou isso. O conforto, né, Lilia? Então isso é muito importante. O conforto, porque eu acredito que os convidados sentados em banquinho, talvez eles não ficassem muito tempo. Então a gente tem que entender. E era um almoço que, por causa do momento que a gente está vivendo, a gente fez um almoço empratado. Então cada prato ia chegar. E daí o banquinho não ia combinar. Mas é que a cliente, assim, sempre que ela fez festa na casa dela, as festas foram informais. Mas não era uma festa qualquer, é um casamento. Então a gente tem que entender isso. É um casamento dentro da casa do cliente. O que a gente tem que se preocupar? Primeiro, a gente tem que se preocupar. Qual que é a infraestrutura que a gente tem disponível? Segundo ponto, que eu acho que é muito importante, que é o que a Liliane falou. O quanto o cliente está disposto a investir? Investir ou gastar, né? Eu sempre falo de investir porque eu acho que evento é investimento. E daí, a gente tem a questão também do tempo que a gente vai fazer isso e como que a gente vai cuidar de toda a montagem e desmontagem. Então, tudo isso é muito importante, tá? Então, independente de ser um evento grande ou não,
Pro próximo evento, olha que interessante, gente. A cliente me contratou para 2 casamentos. Isso mesmo. Por quê? Ela resolveu separar a família dela. Então, num casamento foi uma família e no outro vai ser a outra. Então, exato, olha aí a Carol falando, mesmo sendo simples, é um casamento. E nos 2 a gente vai ter foto, nos 2 a gente vai ter decoração. Só que no primeiro teve o casamento civil, no segundo não vai ter, porque já casou, né, gente? Então, daí o casamento civil é um só. Então, é isso que a gente tem que entender. O que o cliente quer? O que o cliente quer é uma coisa, ok? Então, quando a gente vai passar um orçamento, ver alguma coisa, a gente vai ver o que o cliente quer. Depois, a gente vai ver o que o cliente precisa. Porque o cliente quer é uma coisa e o que o cliente precisa é outro, né? É totalmente outra. E o terceiro ponto é o quê? O que eu consigo entregar, né? Porque às vezes o que o cliente quer e precisa, talvez a gente não consiga pelo formato. Então, uma vez eu fiz uma festa em casa que a cliente queria muito fazer uma pista de dança. E eu acabei fazendo o quê? Eu cobri a piscina com um tablado para fazer a pista de dança em cima da piscina. Então, nem sempre a gente fazer uma festa em casa vai sair uma festa mais barata ou não. E adorei a Vivi perguntando aqui. E isso é muito, muito interessante a gente pensar. Como que eu consigo aumentar o espaço? Se é uma festa durante a noite, que a gente não vai usar a piscina, eu posso cobrir a piscina e aumentar a área útil. Então, assim, são ideias. Tem cliente que vai estar disposto a investir, tem cliente que não vai. Então, antes da gente dar todas as ideias mirabolantes, a gente tem que entender o universo do cliente. Eu cobrei um valor, estilo o quanto eu cobraria, por exemplo, para uma festa infantil. Por quê? Porque todo o planejamento desse evento, eu fiz tudo online. Eu não fiz nada presencial. Presencial só foi o dia do casamento. Porque eu indiquei os fornecedores online, eu pedi o orçamento, eu mandei o orçamento, a gente fechou, eu fiz os contratos, tudo foi online. Então eu dei o suporte, então eu cobrei como se fosse a questão da consultoria. O valor da minha coordenação do dia, mais o meu trabalho de consultoria. Eu não cobrei como eu cobraria um casamento que a gente faz, por exemplo, um planejamento um ano antes. Por quê? Porque a cliente me contratou faltando um mês para o casamento, mais ou menos. Um mês, acho que um mês e uma semana, alguma coisa assim. Então, o que eu fiz? Eu calculei a questão de tempo que eu investi para organizar o evento e fiz com base nisso. Então, se fosse analisar um valor de uma assessoria final, sairia bem menos do que o valor da assessoria final. Mas foi um evento para 20 pessoas, uma coisa bem pequena. Nesse evento, eu fui sozinha, até mesmo por causa da questão de pandemia, porque ela não queria muitas pessoas, né? Todo mundo sabe que eu sempre falo que é importante a gente ir em mais pessoas, mas a gente tem que entender, e isso é uma questão que eu quero até conversar com vocês sobre, né? Em momento de pandemia, a gente tá falando que a gente tem que diminuir o número de tudo, né? Inclusive o número de convidados. E eu vi muitos assessores aumentando a equipe. E daí eu não vejo muito sentido. Então vamos lá, só para detalhar a questão de custos que a Vivi perguntou, né? Como que eu calculei? Eu vi quais fornecedores a gente ia ter envolvido, né? Então a gente ia precisar de um buffet, de decoração, de foto. Ela não quis vídeo, então a gente precisaria de buffet, de decoração, de foto, de docinho, de cabelo e maquiagem. O vestido ela já tinha, né? E daí, o que mais que a gente... E daí eu precisei também da questão das cadeiras, mas as cadeiras foi em cima da hora. Então, eu calculei pelo custo de eu buscar esses fornecedores dentro do perfil que ela queria. Eu fui sozinha, sabe por quê, Érica? Porque ela já não queria muitas pessoas, né? Então a gente tem que pensar nisso. Se fosse um evento um pouquinho maior, eu iria com mais uma outra pessoa sim. Então, a gente tem que entender isso. Como que a gente vai conseguir fazer? Então, a gente tem que pensar, para buscar um fornecedor e fazer as cotações, você pode cobrar de 150 a 300 reais por cada fornecedor que você vai cotar, mais ou menos. Tem que avaliar o seu custo. Eu acho que assim, 150 por fornecedor já tá um valor ok. E você soma o valor que você seria, por exemplo, uma paga de coordenadora. Então eu acho que já fica um valor bacana e a gente vai tendo giro, vai tendo foto para postar. Então eu indiquei um fotógrafo que era um parceiro meu, então com certeza acredito que entre hoje e amanhã eu já vou conseguir receber as fotos. Então é nesse aspecto que a gente tem que pensar também.
Olha aí a Kênia falando. Eu também cobrei dessa forma, pois fizemos tudo online e o local do evento eu já conheço, nesse meu marido vai junto. E isso é muito legal a gente saber. Posso ir com outra pessoa? Tipo, tem essa necessidade? Então, o que eu fiz? Para eu não ir com outra pessoa, eu deixei o evento todo pronto. Antes das 10 da manhã o evento já estava pronto, porque a cliente casava às 10h50 no civil e eu fui pro civil para fazer a transmissão simultânea para a família. Então, daí a gente vai colocando tudo isso no papel, né? Então, assim, como que isso vai... Por quê? Porque, a princípio, ia ser algo mais simples. E daí, de um evento, se transformou em dois. Então, a gente tem que ir analisando por quê? Porque, às vezes, a gente tem uma ideia que é super megalomaníaca e vai se tornar super simples, que nem a Kenia falou, tipo, era 300 convidados, virou 20. O Dantesco fez 1 para 8. Então, eu acho que a gente tem que parar de achar que todo cliente vai ser igual. Então eu acho que isso é muito importante. A gente entender que a gente realmente vende eventos únicos e cada festa é única. E se cada festa é única, como que eu vou cobrar? Eu tenho que saber qual que é o meu trabalho. O meu trabalho de consultoria tem um valor, porque com certeza eu consigo saber os fornecedores com uma facilidade muito maior, eu consigo organizar, orientar, dar suporte. Então, como era um número reduzido de convidados, a gente não precisou, por exemplo, fazer confirmação de presença, porque a noiva já estava falando com todo mundo. Então, assim, a gente fez um convitinho online só para a questão da transmissão simultânea. Então, a gente tem que entender isso. Vai ter transmissão? Não vai? O outro evento que eu fiz foi um evento também para 9 pessoas. Foi um chá de bebê na semana retrasada. E foi na casa do cliente também, com uma mesa pequena, com docinho, parará. E assim, era uma amiga minha, né, que ficou grávida. E ela ia fazer só a sexagem. Eu falei, não, você vai fazer a sexagem, a gente vai fazer um chá revelação. A gente vai fazer alguma coisa. Então, muitas vezes a gente pode incentivar as pessoas também a comemorarem mais. E eu acho que isso é muito importante. É muito importante a gente entender que a gente não pode continuar pensando só da forma de como que eu cobro para fazer. Por quê? Porque o meu custo para fazer um evento maior é maior do que um custo para fazer um evento pocket. O custo diminui, questão de equipe, questão de quantidade de reuniões, tudo isso. Então a gente precisa parar de achar que a gente tem um único formato. E a gente tem que aprender a conseguir trabalhar na realidade atual. O que hoje a gente consegue fazer? Então, eu acho que é interessante a gente criar pacotes para eventos até 20, 30, 40 convidados. Porque eu acredito que para 30, 40, a gente precisa, sim, de no mínimo mais uma pessoa. Que nem a Kênia falou que vai ela e o marido. Então, dependendo do formato, é muito interessante a gente ver tudo isso, né? Então, aqui, ó, a gente tem que ver essa questão, tipo, é um casamento, e como que eu vou cobrar? Como que eu vou fazer esse cálculo? Então, a minha sugestão é, verifiquem isso. Olha, eu tenho... E o que é muito importante também, gente? A gente tem que buscar, se for trabalhar em cidades próximas, fornecedores locais para diminuir o frete. Então essa é uma dica muito bacana. Primeiro, antes de fazer uma proposta, entenda, você tem fornecedores que estão já preparados para eventos pequenos? Por que eu digo isso, né? Porque eu tive decoradores que cobrou um valor gigantesco para fazer uma mesa de doces e uma mesa de convidados. Então, às vezes, aquele fornecedor que você está acostumado a trabalhar muito, ele não se adaptou para um evento pequeno. Então, é interessante você procurar fornecedores que já se adaptaram a eventos pequenos, porque isso vai fazer com que você consiga viabilizar todo o custo do seu evento. Então, isso é muito importante. Um fotógrafo que às vezes vai cobrar um valor X, também talvez a cliente não queira. Então, às vezes é bacana você ter um fotógrafo que cobra um valor acessível, para a gente conseguir ter isso. Então, assim, é muito importante a gente oferecer uma solução completa para o cliente. Porque não adianta você ter o seu valor acessível e você não ter parceiros que joguem juntos. Então, pode ser interessante você conversar com alguns parceiros para vocês montarem pacotes para eventos menores. Por quê? Porque eu acredito que até o final do ano
a gente vai continuar fazendo muito eventos menores, porque tem muita gente que fala assim, Mera, quando você acha que a gente vai ter pista de dança? Gente, de verdade, a gente só vai ter pista de dança depois da vacina, e ó, isso ainda vai demorar. Vai demorar, então a gente tem que entender. Hoje, o que a gente consegue fazer? Hoje a gente consegue fazer... Hoje a gente consegue fazer pequenos eventos, pequenas confraternizações, então ótimo. Quais são os fornecedores que topam entrar comigo nisso? Então a gente tem que ter algumas opções de fornecedores que topem fazer isso. Teve até na questão de orçamento de dia da noiva, eu expliquei a questão, olha, pode ser uma maquiagem estilo casamento civil. Então a gente tem que entender. Bom dia, meninas! Bom dia, bom dia, bom dia para todo mundo que entrou agora. Tô falando da questão de home wedding, de como que a gente tá trabalhando. E eu acredito... Então, é super tendência, gente. Eu acredito que é uma tendência que veio para ficar, porque provavelmente pessoas que não casaram, que só fariam um civil, podem investir. Então eu vejo que muitos noivos acabam fazendo só na data do casamento, fazem o civil, e a gente pode trabalhar de duas ideias que eu acho que é muito bacana, tá? No dia do civil, a gente pode fazer um home wedding, um evento pequeno, ou a gente pode também, caso o cliente não queira, não possa, né, não era perfil, a gente pode sugerir um ensaio para fazer um elopement wedding. Então a gente pode fazer um ensaio do casal como se fosse um casamento a dois. Então eu sempre falo, né? Do limão a gente vai fazer uma limonada. Então a gente tem que pegar e mostrar tudo isso. O que a gente consegue ou não fazer, o que faz sentido, o que não faz. Entender a necessidade do cliente e conseguir fornecedores para oferecer isso. É a mesma questão que eu falo para quem trabalha festa infantil. Gente, diversas mães comemoram o mêsversário. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode oferecer kits para as nossas clientes que tiveram bebê, para comemorarem o mêsversário das crianças. Então, eu acho que é muito importante a gente repensar junto com os nossos colegas, com os nossos fornecedores, o como que a gente vai entregar isso. Então, será que uma cliente ela vai querer um álbum de casamento? Ou será que ela não faz questão? Eu gosto muito de álbum, então eu sugiro isso para o cliente. Mas muitas vezes, nesse momento, talvez ele queira só as fotos. Então, o que a gente consegue fazer? Eu consigo fazer as fotos e mais pra frente fazer o álbum? Consigo. Eu consigo fazer tal forma? Então, eu acho que é isso que a gente tem que fazer. Olha aí, do limão a gente faz limonada e ainda faz doce com a casca. Kenny, a gente pode fazer a casca cristalizada e ainda usar no gin, né? Então, a gente é dessas também. Então, isso é muito importante. A gente conseguir ver o nosso mercado sendo mais criativo e tendo novos formatos. Então eu acho que isso é muito importante. Então o que a gente consegue fazer? Olha, eu consigo isso, isso e isso. E o que é interessante? Eu tentei fazer alguns cardápios diferentes. Então vou contar os perrengues também, né? A gente tem que contar o lado bom, mas tem que contar as dificuldades que a gente teve também, né? Eu busquei alguns fornecedores que ficou inviável. Que ficou super inviável a questão de valores. Por quê? Porque a pessoa falou assim, Maíra, o meu custo fixo é muito alto. Então, eu entendo. Mas daí saiu, por exemplo, 350, quase 400 reais por pessoa o cardápio de comida japonesa. Então, acaba saindo fora do que o cliente estava pretendendo gastar, né? E a gente tem que entender o que também. Olha a questão que eu achei que foi muito bacana. Deixa eu mostrar aqui também uma outra ideia. Deixa eu pegar. Encontrei isso na internet. Olha o iPad conversando com a gente. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Não sei se dá para vocês verem, mas na mesa de doces a gente tem potinhos. E são bolo no pote. Para os doces, para o bolo não ficar exposto, como eu teria a mesa de doces e eu teria sobremesas, eu tive 2 sobremesas, o brownie com sorvete e salada de frutas com creme,
a gente pegou e fez o bolo no pote e as pessoas levaram como lembrancinha. Um outro assunto que é muito bacana a gente pegar, já vou pegar o link aí do Cerimonial Matos, que é super importante também. A gente pegar é que a gente tem que ter fornecedor que faz doce fino numa quantidade menor. Isso, quem faz doce para festa infantil já trabalha dessa forma. Então, assim, quem trabalha com doce de festa infantil... Eita, entrou um filtro aqui. Entrou, o que tá aqui? Eita. Então, o que acontece? O que tá escrito aqui? Sei lá, o filtro aqui tá doido, então vamos mudar. Então, o que é interessante a gente pensar, né? Que muitas vezes o nosso fornecedor de doces tem um mínimo de 30, 40, 50 doces. Daí para um mini wedding já não funciona. Por quê? Para o mini wedding, a gente vai ter que ter, no máximo, às vezes, 20 docinhos de cada tipo. 15 docinhos. Então, às vezes, a gente tem que pensar que fornecedor conseguiria atender isso também. Olha aí, adorei. Quando me perguntam como funciona o home wedding, eu procuro explicar que é o antigo churrasco pós-civil, com charme e gosto do casal. Eles entendem porque esse termo é novo no vocabulário. Exato! Então a gente tem que pegar e ter essas ideias. O que a gente consegue fazer, quais são as ideias que a gente consegue dar, e nada mais é no que pode até ser um churrasco, né? Eu não vejo problema nenhum em ser churrasco. Mas essa é a questão que a gente tem que pensar. Qual que é a expectativa do cliente? O que a gente consegue fazer em cima disso? Então a gente pode fazer um churrasco, pode não fazer. E daí essa cliente estava preocupada nessa questão. Quantos doces a gente vai conseguir, né? Para questão de variedade. Tá, tô com filtro. Vou pôr sem filtro, gente, só para vocês verem. Eu tô com... Cadê? Não consigo tirar aqui. Não consigo tirar o filtro normal. Aqui. Não, mas estamos sem filtro. Tá bom? Tá sem filtro. E daí vocês se adaptam a isso. Sem filtro. E daí a gente consegue pôr com filtro. Então a gente vai adaptando. Ó. Fica mais bonitinho. A gente fala que o golpe tá aí, cai quem quer. Vamos brincar com tudo isso, né? Então, detalhes muito importantes essa questão. Então, a questão do doce, porque, ó, eu vou mostrar pra vocês, eu tive uma grande variedade. A gente teve 6 tipos de doce. E pro próximo, ó. Então, a gente colocou aqui, dá pra vocês verem, só nessa bandejinha, nessa foto, tem 3 tipos de doce. Tinha as tarteletes, tinha o doce de uva e tinha o waffle. Então, a gente conseguiu fazer doces diferentes, né? Ó, teve bem casado. Então, a pessoa do bem casado, ela entregou o bem casado em 2 dias diferentes. Porque a gente fez caixinhas para os convidados que não iam para a festa. Então, a cliente, ela fez caixinha de 4 bem casados e uma garrafa de espumante, avisando que ela ia casar. Então, assim, que as pessoas não iam conseguir fazer. É isso aí, ó. Tá linda, lembra da sua sobrinha? É isso, tá linda. É isso, bem isso. Então, olha aí, a gente pegou essa questão. Então, a gente foi fazendo outros formatos. Só pra explicar pra vocês a questão do início, quem perdeu, né? Então, vamos lá. Quando eu cheguei na casa da cliente, esse era o espaço que a gente fez a festa, ó. Então, era uma área, tá? E a gente já tava fazendo aqui a montagem. Então, a gente fez nesse ambiente. E aí, quando a gente tava montando, eu fui pensar na questão das cadeiras. E daí, a gente descobriu que não tinha cadeira. Que a cliente tinha escolhido que tinha banquinhos. E daí, eu falei que o banquinho não funcionava. Então, a gente buscou a questão de
eu consegui com uma colega assessora, com a Domênica, e daí ela me indicou um fornecedor para as cadeiras, e daí a gente conseguiu. Então a gente fez toda a questão de montagem, e daí a gente contratou os docinhos. Nesse caso eu contratei 20 docinhos de cada, para ter essa questão de variedade. E o bolo, a gente colocou o bolo no pote. Eu devia ter tirado foto mais perto, mas eu acredito que o fotógrafo depois vai me mandar. E daí a gente fez a questão da montagem, né, de como ficou com os docinhos, então a gente vai mudando. Fiz também a questão, teve buquê, né, a noiva não queria buquê, vou até mostrar a videocacetada pra vocês, né, adoro videocacetadas. A gente fez um videozinho... Olha que eu vou falar já, ó. Já, tá? Isso 40 anos. Peraí. Calcinha isso há 40 anos, essa calcinha. Bora, né? Eu peguei, não tirei foto quando eu era nova. Ai, mãe, não! Por quê, mãe? E ó, esse sou eu rindo, tá, gente? Então a gente ri. Eu falei. Olha que eu... Então a gente ri. A gente ri porque a gente acabou... Ela jogou o buquê e o buquê caiu no chão. E a filha não acabou pegando. Mas a gente fez mais de brincadeira. Então, é muito importante, quando a gente for fazer um evento menor, a gente conversar com os fornecedores que a gente já trabalha, para ver o que eles conseguem fazer pra gente de benefícios mesmo, que façam sentido. Porque não dá pra gente pegar uma empresa de doces que fala, ai, meu mínimo é 30 doces, meu mínimo é 50 doces. Porque às vezes, se o mínimo for 30 doces, vai ter uma mesa com 4 tipos de doce. E assim, a gente fechou 120 doces. É um número alto, né, para o número de pessoas. E daí, o que eu fiz? Uma outra dica também que eu acho que é muito bacana, muito interessante. Eu levei sacolinhas. Deixa eu ver se tá aqui. Eu levei sacolinha assim, ó, da Cromos mesmo, sabe? Sacolinha de papel, porque tudo foi craft. E daí, eu entreguei para cada convidada para guardar os bolos no pote e os docinhos para as pessoas comerem depois. E eu levei marmitinha também para as pessoas colocarem os docinhos. Então, eu acho que é um cuidado que a gente tem com a festa, porque a cliente não vai pensar nesses detalhes. E eu sabia que ia sobrar muito. Eu achei que o bolo no pote ia ser menorzinho. Quando a gente chegou, foi um pote bem considerável que a pessoa fez. Então, a pessoa não ia conseguir comer ali. Então, a pessoa acaba levando. Então, são esses detalhes que a gente tem que cuidar, que faz muita diferença. Então, acho que faz muita diferença a gente ter esse cuidado. A gente vai fazer a festa na casa do cliente. Como que a gente vai entregar essa casa do cliente? Como que vai ser essa questão de limpeza? O buffet vai fazer a limpeza final dele? Vai entregar limpinho? Ou a gente precisa contratar alguém para limpar? Então, esse tipo de informações, a gente precisa pensar muito bem. Porque às vezes o cliente fala, ai, não precisa. Algumas coisas que o cliente às vezes fala que não precisa, a gente sabe que é bacana. Porque pensa, no dia seguinte, a cliente acordar e a casa dela inteira tá zoneada. Então, a gente tem que ver o que a gente vai conseguir fazer, o que a gente vai oferecer, o que a gente não vai. Então, daí a gente vai analisando tudo isso, que eu acho que é bem importante. Olha, eu voltando o filtro novamente, né? Vamos deixar com brilhos. Tô brilhando, tô linda, então acho que é essa questão. Então, gente, eu acho que é muito importante a gente repensar o que a gente consegue fazer no momento atual. Porque muitas vezes a gente consegue de um cliente fazer 2, 3 eventos. Pode ser uma alternativa neste momento. Quantos clientes talvez não teriam feito festas do ano passado nesse formato menor se a gente não tivesse pensado de formas diferentes? Ah, adorei, Dri, obrigada. Então, muitas vezes a gente tem que pensar o que a gente consegue fazer e o que vai deixar bacana. Porque assim, às vezes a pessoa fez um almoço, como outra cerimonial falou,
a questão dos doces, né? Tipo, fazer um churrasco pós-civil. Então, às vezes, é essa a questão. A gente pode fazer um churrasco pós-civil. A gente pode fazer um churrasco real, gente. Eu acho que não é a gente que tem que definir o cardápio. É muito importante a gente dar as opções para o cliente e perguntar o que o cliente espera. Porque se ele quiser fazer um churrasco e ele quiser me contratar para fazer um churrasco, eu vou fazer o churrasco feliz, gente. Se a pessoa quiser fazer um lanche de carne, eu vou também feliz. Eu acho que muitas vezes a gente está criando um conceito de glamour que às vezes o cliente não espera. Às vezes ele quer fazer um evento mais intimista, uma coisa mais descolada, e a gente consegue fazer. Então é muito importante isso, a gente entender quais são as nossas necessidades como profissional. Para eu fazer um evento desse, eu vou gastar tantas horas planejando, eu vou gastar tantas horas vendo tudo, e o valor vai ser tanto. Ótimo. E daí, para fazer o custo operacional disso, cada um vai entender a sua realidade. Então eu acho que isso é muito importante. Porque às vezes você fala assim, eu consigo fazer por X, eu consigo fazer por tanto. Por quê? Porque às vezes um evento, um home wedding, pode sair menos de 10 mil reais, como pode sair mais de 10 mil reais. Entendeu? Então a gente tem que entender o perfil do cliente para a gente ver aquilo que a gente vai oferecer. Tem cliente que às vezes vai querer fazer um catado de coisas simples e tá tudo ok. Então você tem que entender, eu tô disposta a fazer esse tipo de evento? Olha, pra mim, por exemplo, eu dei risada, né? Eu falei assim, quando eu cheguei e vi o banquinho, eu já falei, vou tentar resolver. E eu tava disposta, gente, a pegar o meu carro e ir no fornecedor buscar cadeira, se ele não pudesse trazer. Porque pra mim isso fazia diferença. Pra cliente talvez não. E depois ela agradeceu e a gente vai até contratar uma mesa pro segundo. Então, é isso que a gente tem que pensar. O que é importante, o que a nossa visão nos permite também ter sobre isso. Então, por exemplo, vocês viram que aqui eu não falei nada da parte musical. E às vezes, isso para alguns casais é muito importante. Para outros, nem tanto. Então a gente tem que pensar, vai querer uma música ao vivo? Quer alguma coisa? Como que a gente vai colocar? Eu fiz o civil no cartório mesmo. Porque a cliente falou assim, Maíra, eu não vejo necessidade da diligência. E a diligência aumentava um valor significativo. Eu falei, não, Maíra, a gente vai lá, casa lá e tá tudo ok. Mas tem clientes que vão fazer questão do civil ser no local. Então a gente tem que entender todas essas opções e como que a gente faz. E a gente tem que ter opções que são flexíveis. Olha aí, a Nath entrou agora. Já te mostrei várias fotos dos docinhos do fim de semana que passou. E no próximo fim de semana vai ser a Nath de novo que vai fazer os doces. A gente estava mostrando a questão. E daí, olha que bacana. Eles entenderam a questão da necessidade, reduziram a quantidade de doces. E alguns doces, eles vão fazer até 15 doces. Por que isso? Porque daí eu consigo aumentar a variedade. E daí a gente aumentou a variedade. A gente incluiu 2 docinhos. Teve um doce que a cliente gostou muito, então ela pediu 30 unidades só desse doce. Então eu acho que isso é muito interessante a gente entender. Fica tranquila, Dora, porque vai ficar gravado. Eu vou até usar o filtro em sua homenagem, tá? Tem gente que pergunta, vai ficar gravado? Vai ficar gravado. Depois a gente coloca lá no YouTube, tá? Mas eu acho que é muito interessante a gente entender tudo isso e ver, e montar, gente. Eu acho que o mais importante é a gente voltar a realizar sonhos. Os sonhos dos clientes e os nossos. Eu acho que tudo isso é muito importante. Porque pra mim, fazer o evento de sábado foi uma coisa muito emocionante. Eu até comentei aqui nos stories. Quando terminou o casamento, eu entrei no carro e eu comecei a chorar muito, 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 muito. Me deu uma crise de choro que eu não sabia o quanto eu tava sentindo falta de realizar casamentos. O quanto aquilo tava me fazendo me sentir viva, sabe? Foi um casamento para 19 pessoas. E eu me senti tão feliz quanto se eu tivesse feito um casamento para 350, 600, 500 pessoas. Porque eu me senti fazendo aquilo que eu sei fazer de melhor. Então, isso é muito importante. Muitas vezes,
a gente acaba falando assim, ai, eu não vou fazer tal coisa, e eu chorava de soluçar. Foi muito engraçado, Adriana, porque eu tava falando com algumas amigas minhas, né? E tô até com lágrima no olho de novo. Porque eu não sabia o quanto não fazer evento tava me afetando. E muitas vezes a gente deixa de fazer evento pensando, ai, mas o meu valor mínimo é tal, ai, o meu valor mínimo é tal. Ai, eu não posso cobrar menos que tanto, ai, isso. Gente, ninguém paga as nossas contas, ninguém sabe o quanto a gente sente falta disso. É isso mesmo, aí é a nossa essência. O quanto a gente... Todo mundo que começou a trabalhar com eventos, normalmente não trabalha com não começou a trabalhar com eventos por dinheiro. A maioria trabalhou com eventos por amor, por paixão, porque se encanta pela transformação. E a gente tá sentindo muita falta disso. Então, gente, se adaptem, mudem, criem novos formatos. Eu acho que isso é muito importante. Não sejam engessados. Ser engessado nesse momento talvez não te ajude a você a pagar suas contas. Talvez ser engessado não te ajude a criar novas oportunidades. Então, olha que bacana, olha isso. Tô adorando isso, ó. Eu fiz um batizado mês passado e foi maravilhoso, senti uma emoção muito grande. Então, gente, essa questão. Eu tive vários clientes que engravidaram na pandemia, que já tiveram bebê, então a gente pode oferecer isso. Eu acho que é muito importante a gente falar isso nos nossos stories. Quais são os eventos que a gente pode se adaptar, que a gente está num momento diferente, que a gente faz batizado, que a gente faz mini wedding, que a gente faz todos os tipos de eventos. Olha aí a Darlene. Também aconteceu comigo no primeiro casamento que fiz desde que a pandemia passou. E olha aí, Darlene, na verdade, esse é o terceiro casamento que eu fiz esse ano. Eu tinha feito um em janeiro, um em fevereiro e eu fiz esse agora. Mas eu acho que foi aquela questão, sabe, do acúmulo que eu estive acumulando? Olha aí, a Valéria falando que fez um sábado e também se sentiu assim, não tava conseguindo dormir direito. Gente, a gente é muito, muito paixão. A gente ama aquilo que a gente faz. E a gente tem que pensar em novas formas da gente comemorar. A gente não sabe até quando tudo isso vai. A gente tem que pensar. Olha aí, a pandemia foi uma rasteira. Trabalho há 17 anos. Pois é, Carol, pra todo mundo. Pra todo mundo. Mas a gente tem que aprender com as rasteiras da vida como que a gente vai conseguir se adaptar e ser flexível. Olha aí, a Angela falando também sentiu muita emoção. Olha aí, meu primeiro evento foi para 270 pessoas e não cobrei nada porque descobri naquele momento e era um momento para um casal de amigos. Gente, quem nunca fez um evento gratuito atira a primeira pedra, né? A gente fala que um monte de gente aqui fez muita coisa e tá tudo bem, gente. Eu falo que assim, a gente tem que começar. Olha aí, no casamento do dia 30 de março eu me escondi no banheiro e chorei muito. Pois é, eu acho que é muito, muito isso. Ó, fazemos celebrações, qualquer uma, celebrar a vida. Exato, a gente tem que celebrar a vida, a gente tem que demonstrar isso para os nossos clientes, que neste momento a gente tem que realmente celebrar a vida. Muitas pessoas perderam muitas pessoas, então a gente tem que celebrar os momentos felizes. A gente tem que celebrar. Eu sempre falo que com doença a gente gasta sem pensar, então a gente tem que gastar com a vida, a gente tem que gastar com os momentos felizes. Agradeci muito a minha equipe no último evento, foi uma energia ímpar, sensação maravilhosa, ansiedade mil. Olha aí, vou fazer aqui em Portugal uma reunião com amigas que querem celebrar a vida. Dri, que demais, adoro isso, ó. Vai fazer uma reunião para celebrar a vida, ó. Aqui em Boston vou fazer meu primeiro casamento sábado depois de mais de um ano parada. Nossa, gente, vai ser demais. Boston não tá tão frio agora, né? Não tá tão frio. Porque Boston é frio, gente. Boston é frio. Eu nunca fui, mas uma das minhas melhores amigas tá morando lá. E às vezes ela posta fotos, eu vou ver nos stories e tá muito frio. E daí eu falo, Deus meu. Então, é isso que eu quero dizer pra vocês. Passar essa energia, passar essas ideias. Primavera, olha que coisa linda, gente. Depois mande fotos. Então, quero muito ir, viu? Quero muito. O problema é passar 14 dias no México pra chegar em Boston, né, gente?
14 dias no México para chegar em Boston vai demorar um pouquinho. Mas a ideia é, até o final do ano, se tudo isso passar, vou sim, com certeza. Passaportes à mão, vamos passear, que eu estou com saudade. Eu tô com 2 amiguíssimas minhas morando fora. Uma tá em Boston, outra tá em Nevada. Então vamos pra lá pra comemorar. Olha aí, a Ângela falando, é muita adrenalina e sensação de felicidade e emoção. Então, gente, fica o convite pra vocês, pra gente repensar em como que a gente vai planejar tudo isso, como que a gente vai criar novos formatos, os valores que a gente vai passar, como que a gente vai passar pro cliente, se vai ter confirmação, se não vai. Normalmente eventos menores acabam não necessitando esse tipo de serviço, então a gente tem que pensar. Ô, Dri, eu vou pra Portugal, hein? Vou. A minha mãe vai pra Espanha agora, né? Vai pra Espanha e Marrocos. Estamos aguardando a liberação das fronteiras, tá, gente? É só isso que me falta nesse momento. Passaportes à mão, tudo certinho, liberando, ninguém me segura. Vamos que vamos. Tendo 10 dias livre, a gente vai, né? Porque a gente tem que pensar também na questão dos eventos que vão voltar. Então, gente, fica o convite pra gente liberar essa campanha de eventos menores, de comemorar a vida, de celebrar a vida, de celebrar com amigos, de celebrar com família. Então é muito importante a gente pensar em tudo isso e conversar com os fornecedores para criar formatos que isso funcione. Porque a gente só vai conseguir realizar eventos pequenos se todo mundo dançar a mesma música. Se o fotógrafo fizer alguma coisa bacana, se o decorador fizer alguma coisa bacana, se a parte de doce fizer uma coisa bacana, se todo mundo trabalhar, o buffet trabalhar de uma forma bacana. Então, se todo mundo trabalhar junto, a gente consegue. E isso é muito bacana, é muito importante. Olha aí, sintonia, tá faltando união dos profissionais de eventos aí. Meu amor, Adriana, se fosse só em Portugal, tava bom. Se fosse só em Portugal, tava bom. Eu falo que falta união dos profissionais no Brasil todo, né? No mundo todo, eu acho. E a gente vê que muitas vezes a gente acaba perdendo essa questão por falta de um papo sincero. Chama os parceiros para conversar. Quando eu digo chama, gente, pode ser online, pode ser presencial, não tem problema. Então, assim, eu conversei com o fornecedor. Não é, gente? Ó, em Boston também, tá vendo? Queria eu que fosse só em Portugal, Adriana. Queria eu que o problema fosse em Portugal. O problema é nos Estados Unidos também. Então, a gente tem que começar. Quando muita gente fala assim, ai, Maíra, mas ali tem panelinha. Vamos ser bem práticos, gente. Cada um cria a sua. Então a gente tem que criar a nossa panelinha. Busca profissionais que você consiga trabalhar, que seja poucas opções, mas que estejam juntos com você. Exato. E na verdade, Carol, olha que interessante, né? Eu conversando com o Alex do buffet que estava comigo esse sábado, ele falou assim, Maíra, esse não é o momento tanto da gente ter lucro. É o momento da gente ter giro. Porque a nossa equipe precisa também. Então, a gente não tem que pensar no lucro nosso. A gente tem que pensar no aquecimento do mercado. Na questão de conseguir fazer com que a nossa equipe trabalhe, com que a nossa equipe receba. Então, a gente precisa muito disso. A gente precisa trabalhar esse momento coletivo. Olha aí, falei sobre CQL Wedding dias atrás e vários fornecedores disseram que está faltando falar mais sobre esse tipo de possibilidade. Pois é, Darlene, a gente precisa explorar esses tipos de novas possibilidades. A gente precisa buscar. E ó, quem tá falando que tá tendo dificuldade com fornecedores para eventos menores, pode me chamar que eu tô pensando em fazer uma listinha de fornecedores que estão aptos para pequenos eventos pra gente conseguir trabalhar. E daí a gente vai criando novas panelinhas. Eu falo que esse é um canal. Olha aí, já marquei café de uma cidade, perguntei pra ela qual era o problema comigo, pois ela falava mal da minha pessoa sem me conhecer. Kênia, fale mais sobre isso. E ela foi no café
Isso que eu ia perguntar, o que é esse Kel Wedding? Porque daí é... Acho que é um novo formato. Vou pesquisar também, tá? Vamos lá, vamos ver o que é, porque a gente é assim, né, gente? Vamos lá. Ó. Já entendi, gente. Olha aí, olha a gente desinformada e a Darlene mandando tendências. Você quer o wedding? É a tendência do casamento pós-Covid. São casamentos sequenciais, onde os noivos fazem casamentos em sequência, divide as celebrações. Eu sugeri isso pra minha amiga também, que eu fiz o chá revelação. A gente vai fazer 3 chás de bebês. Um chá de bebê pra família da noiva, um chá de bebê pra família do noivo e um chá de bebê pros amigos. Então essa é uma tendência também. Darlene, vamos falar sobre isso, vamos conversar sobre isso. Eu acho que é bem bacana. Então você divide, você faz o casamento, faz o noivado, faz o casamento civil, faz outras coisas. Então eu acho que é isso, olha aí. Também não sabia. Vou fazer, gente. A gente tem um grupo da valorização dos profissionais. Então vamos falar sobre CKL Wedding, sobre eventos CKL Events, né? Que são os eventos sequenciais. E isso é muito, muito bacana. Olha que troca legal. Olha aí, 4 horários diferentes. Interessante isso, hein? Vamos conversar sim. Vou te chamar. Vamos trocar a figurinha assim. Olha aí, o casamento da Alok foi nesse modelo. Olha que bacana. A Kênia teve a ousadia, né, de chamar a pessoa que falava mal dela. E ela falou que ela estava com ciúmes, pois eu consegui entrar no setor de shows, coisa que ela nunca tinha conseguido. Kênia, é aquela questão, tipo, de dar as mãos, de mostrar e mostrar que a gente pode ser diferente. Olha aí, fiz 4 horários diferentes, 10 pessoas por hora. Então, gente, a gente tem que pensar em quais são os formatos que a gente consegue fazer. A gente não tá na hora de pensar em o que não fazer, mas sim como eu consigo fazer. Eu acho que muda essa questão, né? A gente tá há mais de um ano, muita gente, mais de um ano sem fazer eventos, e a gente tem que buscar alguma coisa. Olha assim, as mães, assim como eu, andam malucas para comemorar tudo dos filhos na pandemia. Pois é, olha que bacana. A Matsar, não sei se ela tá aqui ainda, ela fez uma festa drive-thru pra filha dela. As crianças passavam, pegavam a lembrancinha, os comes e iam embora. É um formato, então a gente vai pensando aquilo que a gente consegue fazer, como que a gente consegue inovar. Amém, olha aí, a partir do dia 29 de maio vai reabrir tudo em Boston. Eu vi que nos Estados Unidos muita coisa já tá reabrindo. A minha amiga que tá em Nevada, ela foi esse fim de semana pra Utah, já foi em shows, já tava tudo bem ok. Então, são realidades diferentes que eu falo que isso dá um acalanto, né? A Matsaraí. E ela fez uma festa formato drive-thru, foi numa praça e outras mães gostaram também. Então, esses são formatos que, para quem tem filhos, super funciona. Então, eu posso fazer uma festa drive-thru, eu posso fazer alguma outra coisa. Então, eu acho que a gente tem que pensar o que a gente consegue fazer nesse momento e oferecer para o cliente. E se funcionar, tá ótimo. Olha aí, mas eu convidei a menina para ir comigo realizar o show do Raça Negra e ela viu que não é fácil, acabou desistindo e ficando somente com casamentos. Gente, eu acho que o mais importante é a gente quebrar os tabus. É a gente buscar novas alternativas, né? Eu falo que ficar reclamando de quando alguém pega, toda semana alguém fala assim, gente, vocês têm o protocolo atualizado? Eu juro por Deus, eu tenho vontade de gritar. Gente, vocês estão esperando que o Dória ou alguém fale alguma coisa, algum milagre? A gente não vai ter um milagre assim rapidinho. Ninguém vai falar assim, gente, olha, a partir da semana que vem já vamos ter balada. Não vai, gente. As mortes têm que cair muito pra isso acontecer. Então a gente tem que fazer, o que eu consigo fazer? Não, eu juro, porque assim, em vários grupos que eu tô, as pessoas, vocês têm os protocolos atualizados? Gente, o site do governo do estado de São Paulo é o mesmo
desde o início. É só entrar lá, vai ter o que tá atualizado, tá? Olha aí a Vitória falando que ganhou um chá de cozinha, uma charriata surpresa, foi top. São ideias. Olha aí, aqui na época da pandemia fazia muita festa online, principalmente entre Brasil e Portugal, as mães piravam e as crianças podiam reunir amigos de 2 países. Em casa faziam uma mini table com fotos. Super funciona. Gente, vocês viram agora? São 11h e começou o barulho. Eu negociei com um pedreiro. Que tá fazendo obra no meu prédio. Ele parou de furar das 10 às 11. Olha como o povo tá civilizado, mas agora ele já pode furar que eu falei que a minha live era de 1 hora. Então a gente tá até evoluindo na questão das... Conversei, gente, criei acordos, a gente tem que se adaptar, né? É o home office moderno, o que a gente consegue fazer? Então, adorei essa troca de bate-papos. Eu acho que a gente pode, sim, falar sobre... Olha aí, essa questão de festas infantis diferentes, de novos formatos. Se a Matsar e a Renata e a Adriana quiserem fazer uma live, a gente faz uma live em breve, falando sobre os formatos de festas infantis, porque eu acredito que isso é muito, muito bacana, tá? Gente, tem que rir, né? Mas ele respeitou, você entendeu? Bater um papo com o pedreiro. Eu falei, fulano, você não pode só de terça? Então, é isso. Adorei ter vocês aqui, compartilhar essas experiências. Vamos inovar, gente. Vamos parar de pensar, vamos fazer giro. A gente precisa ter movimento. O nosso mercado precisa ter movimento. E esse movimento a gente tem que começar por a gente, tá bom? Então, um beijo. Gostaram? Indica essa live, olha aí. Então, as 3 toparam. Depois a gente já marca a data. E vai ser sucesso. Dri, a gente pode fazer revezando também, chamando a Dri, que ela fez a questão do batizado também pra gente contar. Então, um beijo pra todos vocês. Uma excelente semana. Gleice, fica tranquila. Ficou salva. Vai ficar salva aqui e depois vai lá pro YouTube, tá bom, gente? Um beijo pra vocês e uma excelente semana.